Bom, primeiro, boa tarde aí, né? A todos. Acho que a ideia desse treinamento aí é para os novos que estão começando aí, dar uma introdução aí de como é montado o painel de resultados, que é uma das principais ferramentas que nós temos hoje de controle de custo, né? Então, desde explicar o porquê a gente faz e como a gente faz ele, a ideia é que a gente saia daqui entendendo a lógica do painel. O painel fazer mesmo, aprender de fato, você só vai aprender fazendo. Você vai fazer um, vai errar, dois, vai errar, três, quatro, cinco. Às vezes no 10º ali você já está fazendo tranquilo e rápido, mas a ideia é que vocês entendam o porquê que a gente faz, como a gente faz e onde estão as ferramentas que vocês vão precisar para montar o painel. A gente tentou focar bastante nos gestores de obra aí, tem a Pamela, a Ana e o Brian aí dos suprimentos também aqui, mas tem outras, tem os produção, alguns estagiários, tem geral aí também, mas a ideia é passar aqui principalmente para os gestores, a gente tem bastante gente nova aí, que está começando a pegar o painel aí, então para dar esse... produção de hoje é o gestor da manhã. Exatamente. Então, tem o Ayrton aí também que está aprendendo a fazer painel. O Paulo, que começou já acostumado já com painel no BI, aqui é o painel raiz, relatório no sistema, Excel. Então, vamos dar esse treinamento aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês enxergarem a minha tela. Então, primeiro, começou a obra, vamos fingir aqui que a obra de todo mundo está começando. Hoje é o dia 1 da obra, eu só tenho um save no Cienge e um sonho. Fazer um painel de resultados. Então, o que eu vou fazer primeiro? Abrir o GPE Academy. Então, vamos lá, GPE Academy. Vou aqui, gpeconstrutora.com.br, gpeconstrutora.com.br, GPE Academy. Acho que todo mundo já viu esse caminho em algum lugar. Se não viu, esse é o caminho onde a gente tem a maioria das coisas, dos padrões, dos treinamentos, de tudo aqui. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Pegar o modelo de arquivo do painel. Onde que está? Modelo de arquivo, obra, painel de resultados. Então, vou clicar aqui, vai abrir aqui, tem que estar logado no e-mail da GPE, né? Então, vem aqui arquivo, baixar. Baixei o meu painel de resultados em Excel. Vou baixar aqui na área de trabalho. Treinamento, painel. Então, baixei aqui meu painel. Uma vez baixado o meu painel, eu tenho agora o meu modelo de arquivo de painel de resultados. Que esse daqui é de 2022, que provavelmente foi quando a gente pegou o último modelo, mas esse painel ele vem sempre sendo construído aí ao longo do tempo. Beleza, eu tenho um modelo de arquivo, mas eu não sei como fazer. Como que eu vou achar onde fazer? Ou em treinamento, que a gente separou aqui os principais vídeos e a trilha de aprendizado para os ingressantes de obra. Então, a maioria do pessoal novo aí já era para ter pegado isso aqui, visto esses vídeos e os treinamentos. Aqui já tem o treinamento da maioria das coisas que a gente precisa para a rotina de obra, mas tem aqui também da montagem do painel. Então, esse treinamento, o que eu falo, ele é uma reciclagem, porque treinamento de montagem de painel, a gente já tem alguns, e inclusive tem aqui o POP, né, o Procedimento Operacional Padrão, que tem a instrução de montagem de painel. Então, aqui, a gente tem um PDF com passo a passo e o porquê, enfim, o que eu vou fazer aqui para montar o painel de resultados. Então, tem aqui como eu tiro cada um dos relatórios, onde que eu acesso dentro do Cienge para tirar esses relatórios, o que eu pego, o que é importante eu ficar atento, o que eu tenho que preencher, o que eu não tenho que preencher. Então, assim, o passo a passo de como fazer os relatórios está aqui. Eu vou passar ele de novo, eu vou fazer aqui um painel com vocês, do zero aqui, explicando o que é cada coisa.
Mas o passo a passo, a gente tem aqui, ó, que eu pego de cada um deles, o que é importante considerar sempre a somatória, enfim. Tem vários avisos aqui, e esse aqui é o passo a passo bem detalhado de como montar o painel de resultados. Então, o passo a passo a gente já tem ele aqui, e aí, uma vez que você está montando o painel, é praticamente ir seguindo aqui até você pegar o ritmo da coisa. Mas, voltando aqui, então, o passo a passo ele está aqui. Eu vou fazer sem o passo a passo, porque eu vou fazer explicando para vocês. Beleza. Eu já tenho o meu modelo de painel, que eu abri aqui. E aí, vamos começar a montar. Primeira coisa que eu faço, antes de qualquer coisa, para montar o painel. Dados da obra, então, vou colocar aqui a obra. Então, obra, treinamento. Aí, painel de resultados, a revisão, tá. Vou preencher aqui. Primeira montagem do painel, ele vai ser sempre a montagem que eu vou fazer, todos os preenchimentos, depois eu só vou replicar. E aí, uma vez que eu preencho aqui com a data, eu venho montando. Então, todos os campos em cinza aqui, eles são campos que eu vou ter que preencher. Então, eu vou excluir esses números aqui, porque eles estão em branco. Eles já estão puxando aqui, ele é inclusive uma referência do que você tem que fazer no painel. Você pegar o modelo aqui, ele já tem aqui, ele é um painel de uma obra que já tem todos os itens aqui, já puxando dos relatórios, enfim. É um painel real isso aqui. Como a gente vai fazer um do zero, eu vou apagar isso aqui, que é assim que a gente utiliza. Isso aqui também eu vou apagar, porque são comentários que normalmente eu faço. Enfim. Então, apaguei todas as células em cinza. Eu tenho um painel zerado. Certo? Meu painel está zerado aqui. Esse aqui também eu vou apagar. Beleza. Painel limpinho, zerado, sem nada. Aqui, essas abas, eu vou deixar aqui só para ter como base para puxar na ordem os relatórios. Mas, enfim, meu painel está zerado. Então, primeira coisa que eu preciso, qual que é o orçamento da obra? Então, a obra foi fechada. Aí, alguém quer se candidatar e ter a obra usada como exemplo? Heitor? Não, faz o do Irota. Faz o Berto. Do Irota que já está finalizando. Bom, o Tatuapé falou primeiro, então... Não, do Tatuapé... É bucha. Tá com BO? Não, mas a ideia é ser assim... Faz um que tem faturamento direto, GPR. Representa aí. É verdade, não tem faturamento direto. Bom, então vamos fazer... Quem foi o segundo a falar? Irota. Tânia? Ela tem problema. Vamos mirar, tá? Já tá acabando, a obra finaliza amanhã. É por isso que... Já adianta, né, Romilson? O painel nem precisa fazer. Já vai estar todo mundo na correria. Tá bom, vou pegar do Irota. Então, o que a gente precisa para fazer o painel? Eu preciso do orçamento da obra. Qual que é o orçamento da obra? Onde que eu vou achar o orçamento da obra? Eu vou olhar na pasta da obra. Então, deixa eu entrar aqui na pasta do Irota, fase 2. E aqui na área do comercial, orçamento, eu vou ter lá o saving. Ou índice de orçamento, pode ser. Mas eu preciso do total da obra. Então, a planilha saving é o que o comercial tem lá. E que, na verdade, eu preciso da planilha de venda do cliente. Então, planilha de venda. Planilha de venda do cliente. Então, vou ter aqui, escopo e tal. E aí vai ter um total de obra. Que deve estar lá embaixo. Aqui, total da obra. 3.500.000. Então, é esse item que eu preciso para colocar aqui. 3.500.000 reais. Resultado bruto, saving. Isso aqui é o quê? É a margem prevista. Aí sim, eu preciso do meu saving. Esse aqui é o do orçamento. Então, já peguei a informação que eu preciso. Agora eu preciso do meu saving. No saving do comercial, sempre tem aqui
uma planilha resumo aqui, que é a aba BDI, em que aqui eu vou ter aqui destacado qual que é o benefício da obra. Então, o benefício da obra, aqui no planilha comercial, tá 430 mil. Então, é isso que eu vou colocar aqui, já vai me dar uma margem de 12,46, que é a margem que está aqui, certo? 12,46. Então, montei as duas primeiras abas com os itens do comercial. Então, esse item aqui é um quadro meio que resumo da obra, em que, lá no final, com as contas que a gente vai fazer aqui no painel, eu vou ter o meu resultado tendência de obra, a minha margem, que eu vou comparar com o resultado e a margem prevista no saving, e vai me dar um ID. Então, aqui é o cabeçalho, e todas essas contas aqui, elas são feitas com as partes que vêm para baixo aqui. Então, eu preenchendo o resultado bruto, que não muda, é do saving, é o resultado que a obra, que a empresa previu receber com a obra. Então, é o que se eu tirar daqui o resultado, eu vou ter tudo que eu vou gastar na obra. Então, a obra é 3 milhões e 500. Se o meu resultado vai ser 436, um menos o outro vai ser o que eu vou gastar, que o comercial entende como o orçamento executivo da obra. Isso daqui é o que vai ficar para a GPE como lucro daquela obra, resultado bruto, né? Que é com esse valor aqui que a GPE paga escritório, paga a equipe administrativa aqui do escritório, faz investimentos, enfim, é o lucro bruto da empresa, de cada obra, que aqui nesse caso era 12,46%. Então, beleza. Aí a gente entra num outro ponto, que é o Cienge. Uma vez que eu tenho um orçamento cadastrado lá, que é inclusive esse valor aqui, ele vai, essa planilha saving aqui, com todos os itens e valores unitários e quantidades e valores totais, ela vai para o Cienge, que é o nosso ERP. Lá é tudo que a gente vai movimentar de financeiro na obra vai estar cadastrado dentro do Cienge. Então, o orçamento base é o saving que o comercial faz, é uma planilha de Excel, em que ele envia todo o início de obra para os suprimentos trata essa planilha e sobe ela com todos os valores unitários e quantidades e totais para o Cienge, que vai ser o nosso orçamento padrão da obra. Então, agora vamos para o Cienge. O Cienge é um link, normalmente vocês recebem esse link aqui. Direto no e-mail. Vocês devem ter no e-mail. Se vocês não tiverem, peçam para o senhor Elias, que ele é o guardião aí dos logins do Cienge. E aí ele vai fazer um login para você. Você vai entrar aqui, agora mudou, é ID Cienge. Ah, tá, foi mal. Achei que estava falando comigo. Bom, entrando no Cienge. O Cienge ele tem essa cara aqui, ele muda sempre, então às vezes vai ser uma cara um pouco diferente, mas o que importa tá aqui. Como eu já fiz algumas vezes o painel, eu já tenho tudo no meu favoritos aqui, que é um atalho, que fica muito mais fácil. Mas eu vou fazer do zero, só para vocês entenderem. Primeiro relatório que eu costumo tirar é o orçamento, que é justamente aquela planilha que a gente viu do comercial no Cienge. Então, eu venho aqui, engenharia, orçamento, isso tudo tem tem aqui, ó. Isso tudo tem aqui, como fazer, como deixar salvo já em favoritos, já tá aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o orçamento save. Então, eu vou tirar meu orçamento save. Eu vou aqui, orçamento, relatórios, emissão de orçamentos. Você perceber, ele já está aqui como favorito. Já tem essa estrelinha. Se você quiser colocar como favorito, só colocar na estrelinha aqui, ele vai colocar adicionando aos favoritos. Deixando o favorito, fica muito mais fácil, que é só vir aqui e já vai ter o relatório lá. Então, vou vir aqui de novo, relatórios, orçamento. Emissão de orçamento. Aqui eu vou tirar o orçamento da obra. Nesse caso, vai ser o IROTA. Qual que é 506. O número da obra? 506. Então, IROTA Vila Formosa. O pessoal está acabando a obra lá, entregando Amanhã. Amanhã, né, Romilson?
O Mills está online lá. Então, eu vou tirar... Bom, vocês vão ver no POP, mas a forma de apresentação analítica, com preços totais, porque eu quero saber, com preços unitários totais, porque eu quero saber qual que é o total, eu quero ter essa informação de quantidade, de preço unitário e de total, de material, mão de obra separado. E o orçamento, ele já sobe assim. Então, ele sobe coluna material, coluna mão de obra e coluna quantidades. Então, eu vou baixar ela, essa planilha. Aí aqui é sempre a primeira vez que você for baixar relatório, é sempre importante vir aqui e configurar aqui formato de saída, deixar como CXLSX, a logomarca já vem padrão e o preenchimento branco, porque se você deixar cinza, quando você for transportar uma planilha para outra, ela fica às vezes tudo preto, você tem que ficar formatando, então se deixar branco fica mais fácil. E aí você torna padrão, que aí você não precisa mexer nisso mais. Tornei padrão, vou colocar para visualizar. Então, ele vai baixar esse relatório. Treinamento painel, aí vou colocar aqui como save, né? O nome da planilha, save. E aqui a gente vai ter essa planilha no molde do Cienge. Então, tem um cabeçalho, ela é dividida em unidades construtivas, né? Então, cada unidade construtiva aqui. E aqui, se você analisar bem, ela vai ter o que a gente precisa de informação que está lá nessa planilha daqui, que é material, mão de obra. Então, está aqui material, mão de obra, quantidade orçada, qual que é a unidade da quantidade orçada. Aí aqui tem, enfim, alguns itens aqui que não são utilizados, mas que vêm aqui junto. E os totais. Então, eu tenho o orçamento inteiro da obra. O orçamento da obra, inclusive, nesse caso, com aditivos. Então, tem uma unidade construtiva aqui, que é aditivos, que no orçamento inicial, lá no primeiro item, normalmente a gente não começa a obra com aditivo. À medida que a obra vai vendendo aditivos para o cliente, caso tenha, os primeiros cadastra aqui essa unidade construtiva e vai cadastrando os itens de aditivo, com quantidade, enfim, quando é verbo, às vezes cadastra como verbo, e nesse caso aqui todos são, mas quantidade, valor unitário de material e mão de obra destinado para cada um desses itens. Análise de prejuízo vai para ele também? Da mesma forma, análise de prejuízo, que aqui está estouro, mas é a mesma coisa. Então, os primeiros cadastram a análise de prejuízo. Aí, nesse caso, a análise de prejuízo é cadastrada sem valor. Por quê? Porque eu não altero o orçamento da obra. O orçamento eu ainda continuo tendo ele. Mas eu vou ter uma linha aqui que a gente vai conseguir depois, no outro relatório, que é o custo por nível, visualizar o total que eu tenho empenhado de estouro ou de análise de prejuízo na obra inteira. Então, foi a maneira que a gente entendeu, mais simples de condensar tudo que está estourando dentro da obra. Então, vira uma unidade construtiva. Então, esse relatório aqui, eu tento sempre manter uma nomenclatura aqui. Então, o 01, que é o save, aí eu vou mover e copiar ele para o painel, né? Ele está aqui como save. Então, movi. Não vou colocar como cópia, porque eu não preciso desse item aqui. Meio que travou. Um aditivo aí. Calma aí, travou. Problemas técnicos. Exigiu demais. Bom, mas a ideia do orçamento é exatamente essa. E aí, o total orçado, ele vai estar aqui. Vai dar pau. É que essa planilha aqui eu vou até fechar ela, porque ela é muito pesada. Pronto, veio. Então, vocês lembram que eu tirei isso daqui das planilhas do comercial? Tem um jeito de eu conferir isso também, que é eu subtraindo isso daqui do total que eu tenho cadastrado no Cienge. Então, eu venho aqui, ó, no total do orçamento, 3.568, menos o total da obra, vai dar negativo. Por quê? Porque eu tenho aditivo.
Então, desse valor, eu tenho que tirar também os aditivos que estão aqui como 488. Opa. Mais. Peraí que eu fiz uma conta errada, desculpa. Ó, aditivos. Tem imposto dos aditivos. Deixa eu fazer uma conta aqui do imposto dos aditivos. Imposto dos aditivos. É isso, né? Então tem que tirar esse daqui também. Isso aqui é mais um outro jeito de chegar na mesma coisa. 433, 36, 130. Então, esse menos o orçamento, tá com a diferença de 3 centavos, que é arredondamento possível. Tirou os aditivos, você tirou a diferença, né? E tirou o valor dos impostos, e aí deu a diferença, e essa diferença foi o resultado. Eu tirei os aditivos porque, nesse momento, eu já estou com o aditivo cadastrado. Então, o valor do orçamento, ele já alterou. Sim. É mais assim. Depois eu consigo também fazer isso com esse valor aqui do total aprovado quando eu colocar aqui os aditivos. Que é o próximo passo que a gente vai fazer, inclusive. Bom, aí eu tenho aditivos aprovados. Como que eu coloco aqui os aditivos aprovados? Eu tenho que colocar o valor que eu vendi para o cliente. Então, quanto o cliente vai pagar para a gente? Vai estar sempre na pasta da obra. Aí não vai estar fácil de achar aqui, porque tem várias planilhas de aditivo e essa obra a gente não fez o resumo. Enfim, eu já tinha olhado. Mas, se você olhar aqui, não é painel, em adicionais contratuais. Aqui, o último que a gente mandou foi o de elétrica, né? Então, controle de aditivo. Ele não vai ter o total, né? Acho que não tá resumido. Não, só tá de cada um. Planilha de remessa de... Tá tudo atualizado, né? Então, bora lá. Pegar... 629 mil e alguns quebrados. Pagamento direto. Remessa 19. Tá na remessa 19. Não, a planilha, bebê. Planilha da remessa 19? Vou mandar 20 hoje. Bom, aí o próximo passo. Aquilo ali tudo para. Como vocês são gestores, vocês vão ter o controle desses aditivos. Vocês vão fazer os aditivos das obras. Ele então. teve que descobrir o quanto era ali pelas contas que ele fez. Vocês vão ter os aditivos, vocês somam lá e... Vocês vão ter saving de aditivos, vocês vão saber os impostos, quanto vocês têm de margem em cada aditivo. Tá mas aqui a os gente aditivos, também atualiza ali no nosso Então, controle. aqui estão todos os aditivos vendidos. É isso, né? É aqui? É isso aqui. É o crédito e débito. Tem o 12 também? Então, a gente tem 629 mil de aditivo vendido. Eu vou colocar esse número aqui. Então, 629 mil de aditivo vendido. Agora, se eu fizer essa conta aqui, pegando, ao invés disso, esse total da obra e tirando aqueles outros itens de aditivo, eu vou ter o meu novo valor de margem prevista da obra, que vai dar um pouco mais, né? 560, que era o que estava mais ou menos dado antes. Mas, o ponto nesse, aqui, aditivo, por que é importante a gente preencher o aditivo corretamente? E aí, o que a gente vai precisar também dos aditivos é o total de faturamento direto considerado em cada um deles. Porque o contrato que eu tinha, tudo que eu tinha feito lá em cima, agora mudou. Então, eu tenho mais escopo para executar. Então, eu tenho uma margem maior, então eu tenho mais resultado, e não faz sentido eu comparar com o meu orçamento e meu resultado inicial. Então, eu tenho que criar um novo total de contrato, e aí a conta de resultado tendência e de margem vai ser em cima desse novo valor de contrato aqui.
Então, cadastrei os aditivos, eu tenho que saber quanto de faturamento direto eu tenho em cada aditivo. E esse daqui é um item que a gente, às vezes, vai ter que preencher. Então, eu tenho meu total de faturamento direto do contrato. Total de faturamento direto do contrato. Vai estar também descrito lá na planilha do comercial de venda, mas como aqui a gente já tem o resumo dos suprimentos, a gente já sabe aqui qual que é o total de faturamento direto do contrato, que é isso daqui, que é o 80%. H2, que é 80% da obra. Então, eu posso até fazer essa conta aqui. Então, 80% do valor inicial. Mais um item que é aditivo, que é o L8. Onde é o L8? Que é dos aditivos. E tem uma coisa importante. Que é o total do faturamento direto dos aditivos. Nem Aqui nos sempre aditivos... vai vir com calma aí. 80%. Porque você vai ver. Eu vou falar, calma aí. Aí, o que é o ponto? Aditivo, a gente pode vender da mesma forma que é o contrato inicial, ou a gente pode vender de uma forma diferente. Vai depender muito da condição ali de negociação, enfim. Normalmente a gente segue a mesma quantidade de faturamento direto do contrato inicial. Mas, em alguns casos, a gente vai vender ou mais faturamento direto ou menos faturamento direto, depende do aditivo. Então, o que é importante? A gente, sempre que for fazer o aditivo, saber qual que é a quantidade de faturamento direto de cada um dos aditivos. Nesse caso aqui está tudo 80%, né? Danilo pediu para deixar assim, mas tem diferença. Bom, então a gente considerou uma quantidade de faturamento direto diferente do contrato inicial. Então, esse total aqui é o total de faturamento direto dos aditivos. Então, eu tenho 629 de total de aditivo e eu tenho 533 de faturamento direto. Se eu dividir um pelo outro, eu vou ter 85% de faturamento direto. Então, eu vendi 85% de faturamento direto. E o meu total lá de faturamento direto era 84. Então, não faz sentido eu fazer a mesma coisa. Não faz sentido eu multiplicar por 80 a quantidade dos aditivos. Então, eu vou pegar o valor do faturamento direto dos aditivos, que é 533. Por que esse número aqui é importante? Por que esse número aqui é importante? Porque o cálculo do imposto da obra, ele é feito em cima disso. Ele é feito, na verdade, em cima do total de faturamento de GPE. Mas o total de faturamento de GPE é o total da obra menos o total de faturamento direto. Então, aqui eu tenho que incluir... Tá difícil aqui. Estou conseguindo copiar e colar. 533, 600,02. Pronto. Aqui. Então, eu tenho que incluir isso aqui no total de faturamento direto. Então, total de faturamento direto com os aditivos é 3.333.000 da obra. Aí, com isso, eu tenho aqui o meu faturamento direto, faturamento GPE do contrato. Faturamento direto é o que a gente fatura diretamente para o cliente, que não passa, que a nota fiscal não é emitida para a GPE, ela é diretamente para o cliente e o cliente paga os nossos fornecedores. Faturamento GPE é o que a gente emite, de fato, de nota para o cliente. E a soma dos dois é o nosso soma do total do contrato. Então, para eu achar o total de faturamento GPE, é só eu subtrair do total do contrato aprovado, com os aditivos, o meu total de faturamento direto. Então, aqui nesse caso, eu tenho 3.333.000 de faturamento direto e 795 de nota fiscal da GPE. Certo? Então, aqui tá meio que estruturado. O resto aqui é tudo forma. Esse daqui é um item que você vai mexer nele quando tiver aditivo ou no início da obra. Então, ele nem tá como cinza, mas em algum momento você vai ter que mexer nele. O restante é tudo fórmula já automática, que vai automatizar das células cinzas que vão preencher. Bom, aí eu preciso agora, para continuar na montagem, de duas informações. O faturamento direto da obra e o faturamento direto do cliente. O que é o faturamento direto da obra? E por que é separado? Porque
a gente usualmente faz faturamento direto entre obras. E aqui a gente quer medir só o que foi faturado daquela obra para aquela obra. Na verdade, o que foi faturado para aquela obra. Então, se eu tenho, por exemplo, faturamento direto do Irota pro Parque Balneário, lá pro Tatuapé, ele é um valor que é pertencente àquela obra que ela está gastando de um saldo da empresa geral. Então, esse item, ele é o item que compõe resultado. Por que a gente pega esse outro aqui? Faturamento direto cliente. O que é o faturamento direto cliente? O faturamento direto cliente é o faturamento direto que a empresa, não só aquela obra, faturou para aquele cliente daquela obra. Então, por exemplo, se a gente tem uma nota que é do Tatuapé e eu estou faturando lá para o Irota, ela não vai descontar do custo do orçamento da obra do Irota. Só que ela vai descontar do meu saldo de contrato com o cliente do Irota. Mas da mesma forma, em algum momento isso vai faltar, né? Pode faltar ali para o Irota. E aí o Irota vai ter que pegar isso, pegar um valor que está faltando para ele e jogar para outra obra. Isso aí quem controla é os suprimentos, né? Então acho que a Ana... Claro. Vocês ficaram É que a gente confusos. usa um termo chamado entre obras. Isso. Entre obras. Qual desses daí você está falando que é o entre obras? Nenhum dos dois. O entre obras, ele vai estar, assim, o que é importante aqui? Ele vai entrar no faturamento direto do cliente, né? Os dois, ele entra nos dois. É que assim, se eu tenho um faturamento direto, o fornecedor da obra do Irota, ele tem 100 mil para emitir. E ele vai emitir essa nota para o cliente do Tatuapé. Esse 100 mil, ele vai entrar aqui no faturamento direto obra, porque é um faturamento daquela obra. Independente dele ser para o cliente daquela obra ou não. Então, é o relatório do Cienge, que é onde vocês vão lançar lá todas as notas fiscais que são daquele contrato ali, daquela obra. O faturamento direto cliente, ele vai englobar o contrário. Ele vai englobar, não vai pegar essa nota que não foi para aquele cliente, vai pegar todas as notas que são para aquele cliente daquela obra. Por quê? Porque, por exemplo, da mesma forma que o Irota faturou para o Tatuapé, às vezes o Tatuapé pode faturar para o Irota. Então, o Irota, o cliente do Irota, ele vai pagar para a GPE aquela nota que é do Tatuapé. Então, eu tenho que abater ela do meu saldo com aquele cliente. Vocês controlam isso também na planilha de faturamento direto, vai estar lá como remessa, vai estar dentro da remessa aquela nota, mas a gente tem que ver no painel qual que é o saldo que eu tenho com aquele cliente também. A ideia dessa linha aqui é para eu saber o saldo que eu tenho com aquele cliente. Posso fazer outra pergunta aqui? Fica à vontade. Então, quando a gente está falando do faturamento direto do cliente, é o contrato do cliente quanto ele está sendo construído. Exatamente. Ah, beleza. Então, Nossa, já separei os assuntos. Exatamente. Esse aqui é o faturamento do cliente, esse aqui é o faturamento da obra, que é tipo, o custo da obra. Então, aqui ele é um relatório Cienge, e esse daqui é um relatório, é a planilha de faturamento direto dos suprimentos. A gente pega até na pasta de vocês. Que é na pasta dos suprimentos, que é exatamente essa aqui. Que é o resumo. Aqui a gente vai usar esses valores. Como tá mais fácil aqui, que eu já estou com a planilha aberta, eu vou pegar esse daqui. Então, faturamento direto cliente. São todas as notas que foram para aquela obra daquele cliente ali. Então, como que eu pego isso? Total enviado de remessas aqui para aquele cliente. Aqui é sempre bom checar se a fórmula está pegando aqui. Vocês puxam um pouquinho. Porque às vezes não, a fórmula não tá puxando e aí esse total aqui fica errado. Mas enfim, então só para ver se as remessas estão aqui mesmo. Então todas as notas fiscais emitidas vão estar aqui, né? As notas fiscais aqui, separadas por remessa, e lá no resumo vai estar o total enviado para aquele cliente. Então eu consumi 3.260.000 do meu faturamento direto com aquele cliente. Eu tenho 3.333.000. Então, esse número aqui é o número que eu vou usar para fazer o saldo do meu contrato. Você vê aqui, o saldo do contrato agora já baixou porque eu consumi. Se eu tivesse colocado aqui, não ia mexer em nada no saldo do contrato.
mas vai mexer no meu saldo da obra, porque a obra ela tem direito de consumir ali algum valor. Mas, enfim, mas o ponto principal não é esse. Então, preenchi o faturamento direto do cliente, que é o quanto eu já consumi daquela obra. E eu preciso do faturamento direto obra. Faturamento direto obra é um relatório do Cienge. Então, eu vou voltar lá no Cienge e vou puxar o relatório de faturamento direto. Relatório de faturamento direto é o próximo aqui, vai estar na sequência. Então, aqui está explicando o que eu faço com o saving, para fazer aquela continha lá que eu fiz lá no início. Relatório de faturamento direto. Então, módulo financeiro, contas a pagar. Vocês estão aí, né? Então, vou lá no módulo financeiro para puxar o faturamento direto, que é contas a pagar. E aí, é um relatório de contas a pagar. Certo? Já está como favorito aqui. É só seguir o passo a passo aqui. Então, módulo financeiro, submódulo contas a pagar, relatório contas a pagar. Aí eu vou preencher esses parâmetros da mesma forma aqui. Então, como eu quero o faturamento direto, o grupo de empresa é 2, que é o faturamento direto dos nossos clientes. Não preciso preencher a empresa. Vencimento, sempre coloco alguns anos antes e alguns anos depois. Não preenche credor, não preenche centro de custo. Aqui eu coloco ordem centro de custo para ficar mais bonitinho de enxergar. E aí aqui no parâmetros avançados eu coloco a obra. Não preenche isso aqui, não preenche isso aqui. Eu preencho aqui embaixo a obra. Por quê? Porque eu quero pegar tudo que aquela obra emitiu como faturamento direto, seja para aquele cliente ou para outros clientes. Então, por isso que eu sempre coloco aqui, 506, obra, Irota, desmarco o documento de previsão, observações pode ter ou não, eu sempre deixo, e coloco visualizar. Então, eu vou ter um relatório de contas a pagar do faturamento direto. Então, com relatório de FTD. E aqui eu vou ter todas as notas fiscais que foram faturadas pelaquela obra para algum cliente. Então, aqui, nesse caso, eu tenho só para o cliente Irota. Eu não faturei para outras obras do Irota. Então, se tivesse para outras obras, ele ia aparecer aqui centro de custo entre obras. Esse aqui é só para o Irota. Então, eu não faturei dessa obra para nenhum. Se tivesse, ela ia aparecer um outro campo desse aqui, separado, com o centro de custo entre obras. Então, nesse caso aqui vai ser mais simples. Então, da mesma forma, eu renomei aqui, tentando sempre manter um padrão de nomenclatura. Não é obrigatório, mas para não se perder, né? Então, vou colocar aqui faturamento direto. E aí, o valor que eu pego é sempre o valor no vencimento bruto. Então, sem descontos, sem acréscimos, sempre esse valor aqui, que vai ser o total geral, né? Então, total da empresa. Então, vou pegar esse valor aqui, que é o 539, 2.539. Que aí eu vou aqui, faturamento direto, 2.539. Aí tira esses, eu recomendo sempre, vou até fazer de novo. Recomendo sempre vocês clicar aqui, ó, e sempre tirar tudo que vem depois do 2 pontos. Porque senão fica zoado lá no painel, porque o relatório do Cienge, ele vem sempre com várias colunas, e enfim. É mais para tirar o que vem depois do 2 pontos para ficar bonitinho aqui no relatório de faturamento direto. Aí, se vocês perceberem, eu tenho 2.500.000 faturado pela obra e tenho faturado para aquele cliente 3.260.000. Se eu não tiver nenhum delay de lançamento, isso quer dizer que eu faturei de outras obras para aquele cliente 721.000. Pode acontecer que tenha alguma nota que eu já enviei para o cliente, mas eu ainda não lancei no Cienge. Não é desejável que aconteça, mas acontece sempre. O ideal é que eu sempre lance no Cienge e envie para o cliente isso ao mesmo tempo ali, vai. Digamos que é ao mesmo tempo. Mas isso aqui é um ponto importante aqui de vocês atenderem. Então, o faturamento direto da obra, ela vai, às vezes, ser menor do que o faturamento direto do cliente.
Normalmente ela é diferente, a não ser que é uma obra, ela só fature para ela mesma e nenhuma outra obra fature para ela, aí esses valores vão ser iguais, mas normalmente eles são diferentes, não tem problema. Bom, preenchi o faturamento direto da obra. Então, eu tenho tudo que foi faturado direto daquela obra para algum cliente da GPE, não necessariamente aquele cliente. Então, o faturamento direto do cliente é o que o cliente faturou daquela obra, entre aspas, para a GPE. Não. E o faturamento direto da obra é o que realmente saiu do custo da obra. Isso, exatamente. É que não é o cliente que faturou. A gente faturou para aquele cliente, não necessariamente daquela obra. É o que o cliente entende Isso, que está sendo faturado para ele. Exato. Se tiver economia ali no país. E aqui é o que aquela obra faturou direto para algum cliente, não necessariamente para aquele cliente. Nesse caso foi só para ele. Mas se ele tiver faturado para outro cliente da GPE, vai entrar aqui, porque é o que vai sair do custo da obra. Esse aqui é um custo gasto pela obra. Então, esse é realmente o que importa aqui para eu chegar no meu resultado tendência da obra. Esse daqui é só para a gente controlar o saldo do contrato. Então, assim, para efeito de resultado, esse daqui não é importante, mas ele é importante para a gente acompanhar o saldo do contrato com o cliente, para eu saber se eu tenho ou não para faturar para aquele cliente. Que eu também controlo via suprimentos na planilha de faturamento direto. Aí é bom ter esse check ali do saldo Mas do se tiver contrato. economia na obra, a tendência é ficar mesmo nesse gap, né? Pode ser também. Pode ser que tenha bastante economia na obra. Tem vários poréns. Pode ser que tenha faturado para a GPE. Então, não é desejável, mas enfim, se acontece, às vezes acontece. Bom, beleza. Aí, faturamento direto, matei. Próximo que eu preciso é o que a GPE faturou para o cliente. Esse módulo aqui, até era para ter falado antes, mas eu vou falar durante. É o módulo de contas a receber. Então, aqui, tudo que eu estou colocando aqui é o que eu tenho a receber ou o que eu estou recebendo do cliente. O faturamento direto é um jeito da empresa receber do cliente. Então, eu estou recebendo esses 4.129.000 via faturamento direto ou via nota fiscal GPE, que é o total faturamento GPE do contrato. Então, aqui eu preciso de um outro relatório do CIENG, que é o que a GPE emitiu de nota para aquele cliente, nesse caso. Para isso, a gente utiliza um relatório que se chama análise de contrato. E ele vai estar no módulo de suprimentos, no módulo de contratos e medições, relatórios, contratos, análise de contrato. Certo? Vai ter aqui no popzinho, não se preocupem com isso, vocês vão pegar o caminho aqui, é só vocês ir seguindo, aos poucos vocês vão decorar. Então, análise de contratos. Esse relatório vai me dar as informações que eu preciso para preencher aqueles dois campos lá, que é o de notas fiscais pagas e notas fiscais não pagas da GPE. Aí eu preciso do contrato do CIENG. Não tem aqui, né? Não. Tá. Não tem o contrato. Não sei qual que é o contrato. Vou pesquisar. Como que eu pesquiso? Consulta de contratos. Nesse caso aqui, eu vou ter que colocar todos. E aí, eu vou colocar da obra 4.506. Então, eu vou pesquisar. Aí, aqui vai me aparecer... Opa, esqueci da data. Sempre tem que colocar a data para trás e para frente. Então, consultei. Aqui vai aparecer todos os contratos da obra, seja ele de empreiteiro ou de fornecedor, ou da GPE. Aí, normalmente, ele vem execução de obra civil por empreitada global. Normalmente, esse daqui, em que está aqui como GPE construtora, é o contrato da obra. Se não for, você vai saber quando você abrir a análise de contrato. Mas, normalmente, ele vem escrito assim, execução de obra civil por empreitada global. Isso você vai saber você vai precisar pesquisar só uma vez, porque no próximo painel que você for fazer, você já vai ter esse número, e aí você não vai precisar mais pesquisar aqui. Então, selecionei esse contrato, selecionei ele, CT 1588, aqui eu não seleciono nada, e aí vou emitir esse relatório de análise de contrato da obra. Para que isso funcione, o financeiro tem que cadastrar no contas a receber o contrato do cliente.
Então, ele vai cadastrar lá como se fosse um contrato de um fornecedor, um contrato em que a GPE é o fornecedor do cliente. O Cienge meio que funciona desse jeito. Então, esse aqui eu costumo abreviar assim. Vou fechar isso aqui. Então, análise de contrato com o cliente. Análise de contrato com o cliente, ele vai ter algumas informações aqui. Eu vou copiar para lá primeiro. Copiar para lá primeiro, que aí a gente já vai colocar aqui na sequência. Eu falo em cima dele. Então, esse relatório aqui, ele tem algumas informações que são importantes para a gente. Ele vai trazer... ele é como se fosse um relatório, um contrato de um fornecedor. Todo contrato de fornecedor também tem uma análise de contrato, em que a gente consegue ver isso. Então, ele vai ter aqui, por unidade construtiva, nesse caso aqui a gente normalmente cadastra na primeira, quanto que eu tenho de verba para gastar. Nesse caso, a obra ela tem 3 milhões e 500. No relatório de análise de contrato, deixa eu ver isso aqui, vai estar aqui. Vai estar aqui no relatório o total da obra, que é 3 milhões e 500. Então, o contrato total, 3 milhões e 500. Ele vai estar aqui descrito, preço unitário, quantidade 1, 3 milhões e 500. Tem aditivo? Ah, tem aditivo. Vai vir aqui, unidade construtiva aditivos. Aí aqui os aditivos vão estar cadastrados. 629.417. 629.416,98. Está cadastrado no Cienge todos os aditivos. Uma outra maneira de você achar os aditivos, que não seja na planilha de faturamento direto lá dos suprimentos, que não seja no resumo dos aditivos enviados, é aqui no contas a receber. Então, se tiver tudo corretamente lançado, vai estar aqui no meu análise de contrato os aditivos da obra. Então, está aqui 629 mil de aditivos. E aí, depois, enfim, tem aqui previsões de recebimento, a gente não utiliza muito isso. E aí, vem aqui todas as medições que eu fiz da obra. Aí, aqui, o que é importante a gente ficar atento? Tem algumas medições que ela vem aqui como nota fiscal, NFS, nota fiscal de serviço, e outras que vêm como FTD. FTD é como se a gente estivesse cadastrando como medição aquelas notas que a gente envia para o cliente como faturamento direto. Então, aqui, remessa 1 a 2, a gente cadastrou aqui. Aí, depois, aqui embaixo, a gente cadastrou remessa 3 a 19, a gente cadastrou tudo uma vez. E aí, o meu total de faturamento direto é isso mais isso daqui, que dá 3.260.000, que deve estar bem parecido com... tá exatamente o que está aqui no faturamento direto do cliente. Então, tá andando assim, parece que fizeram hoje, então... Então, pegando um exemplo bom aqui, que tá tudo lançadinho, bonitinho. Em que as análises de contrato, então, faturamento direto do cliente, que está aqui, está lançado, faturamento direto, a emissão aqui, ó, 22, então foi hoje mesmo, no mente, cadastrado pelo Elias. Então, aqui tem quem cadastrou, como cadastrou, enfim. E aí, isso aqui é mais um jeito da gente analisar o saldo do contrato com o cliente. Em que aqui eu vou ter lá o meu total da obra, o que eu consumi e o que sobrou. O que é esse valor aqui? É o total de faturamento direto mais o total das notas fiscais da GPE. Aí, o que eu costumo fazer? A gente vai precisar de duas informações. Notas fiscais que a gente emitiu e eles já pagaram, e notas fiscais que a gente emitiu e eles ainda não pagaram. Para esse módulo. Mas eu já vou fazer o outro, que é lá embaixo, que é a terceira informação que a gente tira daqui, terceira e quarta, nesse caso não vai ter a quarta, que é imposto retido em nota e retenção, caso tenha. Nesse caso não vai ter retenção, porque as retenções não são em nota. Mas, enfim, aí eu costumo fazer um quadrinho para ficar mais simples de achar essas informações. Então, aqui, NF paga, NF a pagar e
impostos retidos e retenção. Aí eu coloco cada um de cada cor, porque aí vai ficando mais fácil. Não tem muito... Qualquer cor que vocês colocarem tá bom, viu? Eu costumo manter o padrão, e na verdade ele é o contrário, mas enfim. Não faz diferença isso aqui, é mais pra gente ter aqui bonitinho e simples de ver. Então, nota fiscal paga. O que a nota fiscal paga? É a nota fiscal que a gente recebeu já. E aí, como que eu sei se a nota fiscal está paga ou não? Eu vou olhar aqui, medição, situação. Se ela tiver paga, ela vai estar aqui, situação paga. Então, é simples. Então, eu vou selecionar todas as notas fiscais, o valor dela, no caso, o valor do documento, que estão pagas. Primeiro, eu vou selecionar pintando, e depois eu venho selecionando somando. Então, essa está paga. Essa daqui é faturamento direto. Faturamento direto a gente não paga. A gente não recebe. É o nosso fornecedor que recebe. Então tá aqui como rescindido. Então eu não pego como nota fiscal. Essa nota fiscal aqui tá paga. Então eu vou pegar esse. Essa nota fiscal tá em aberto. Então ela tá não paga. Então eu já vou classificar ela como a pagar. Então é verde, né? Essa daqui também está em aberto. Então, lá, nota fiscal em aberto. E esse daqui é faturamento direto. Então, aqui eu tenho 2 notas fiscais pagas e 2 em aberto. Então, eu vou somar aqui as pagas. As 2 pagas. Então, somei 503 mil e as não pagas. Não pagas, que é em verde. Essa de 90 e essa de 59. Certo? Então, peguei as não pagas. Aí, eu preciso agora dos impostos, que vai ser um item logo depois, mas que eu já vou ver. Imposto, sempre pegar, não esse daqui, que em algum momento pode ter alguma diferença, mas esse daqui normalmente é o correto, que é o que é cadastrado na hora que eu lanço a nota. Então, impostos, aí aqui é importante, impostos retidos de notas fiscais pagas. Por quê? Porque se a nota ainda não está paga, o imposto dela ainda não foi retido. Ela só vai ser retido quando a gente receber essa nota. Então, a gente coloca aqui como notas fiscais a pagar ou não pagas, enfim. Vou colocar não pagas, não pagas porque a gente ainda não recebeu ela, seja porque não deu ainda a data de vencimento dela, ou o cliente ainda não pagou, enfim. É a nota fiscal que ou a gente ainda não cadastrou esse recebimento no Cienge. Então é a nota fiscal que ainda não vai aparecer lá no último relatório que a gente vai tirar, que é o fluxo de caixa. Então eu pego impostos das notas fiscais pagas. Então vou selecionar os impostos das notas fiscais pagas. Notas fiscais pagas são em amarelo, os impostos delas são esses aqui, que é o imposto que fica retido. O INSS, o cliente é quem paga. Às vezes, se a obra é fora, é o INSS e o ISS. Mas aí vai estar aqui, ISS e INSS. Vai estar aqui retido. Então, quando a obra é fora de São Paulo, normalmente o cliente é o responsável por pagar o ISS também. Então, esse daqui mais esse daqui são os impostos das notas fiscais retidas. E retenção, caso tenha, ela vai aparecer aqui ou como desconto ou como calção. Aí depende do jeito que o financeiro lançar. Mas aí, se tiver desconto ou calção, é retenção. Nesse caso aqui não tem nenhuma das medições. Aí sempre a gente só pega das medições das notas fiscais pagas, né? Todos esses itens aqui são de nota fiscal paga. Então, preenchi. Agora eu tenho essas informações aqui, que eu vou colocar lá no painel agora, nesse momento, só de nota fiscal paga e nota fiscal não paga, que são esses 2 itens aqui. Notas fiscais pagas de IPE, eu vou puxar de lá. Notas fiscais pagas. E notas fiscais não pagas de IPE, que eu vou puxar de lá também. Agora, eu tenho o meu saldo de contrato com o cliente atualizado. Então, eu ainda tenho R$215 mil a receber desse cliente, que
é o valor que está aqui, ó, R$215 mil a receber com esse cliente. A gente sempre tem esses cheques, por quê? Porque a gente não quer que a gente emita mais nota do que a gente tem para emitir e nem que a gente deixe de receber. Então a gente tem que sempre estar controlando esse saldo de contrato. A gente controla ele tanto no Cienge, quanto na planilha de faturamento direto, quanto no painel de resultados. Porque é um item bem importante para a empresa saber o quanto ele tem a receber das obras. Então, estando tudo certinho, vai estar batendo bonitinho. Se não bater, não é o grande problema do painel, porque não vai impactar no dele, só impacta nesse controle que a gente faz de saldo, que a gente faz ele 3 vezes. Então, às vezes no painel vai estar diferente, é bom entender para levar regularizado, mas não é assim, o fim do mundo, isso daqui não está batendo com o saldo lá do cliente. Beleza? Alguma dúvida com relação a esse até agora? Boa pergunta. Pessoal do online está ouvindo aí? Estão ouvindo, né? Beleza. Agora, a gente vai entrar no módulo que é o contas a pagar. Aqui, eu estava falando tudo com relação a recebimento. O faturamento direto, por mais que ele seja um relatório de contas a pagar, é um jeito que a gente está recebendo do cliente. Então, ele vai para esse módulo aqui de contas a receber, que ele abate do meu saldo contratual com o cliente. Aqui, eu vou ver tudo que eu tenho a pagar ainda dessa obra. Então, é tudo que eu ainda tenho de custo daquela obra que ainda não virou fluxo de caixa ou ainda não virou faturamento direto. Então, essa dinâmica aqui que é a dinâmica importante. Eu vou preencher aqui esses itens, depois a gente volta nisso, porque é uma dinâmica importante vocês entenderem. É importante vocês entenderem como cada um desses relatórios estão interligados. Primeiro vamos preencher aqui e depois eu vou mostrar. Então, aqui, todos esses são relatórios do Cienge, exceto o imposto, que aqui o imposto ele vai ter uma aba específica. Pode falar. Sempre que for puxar o painel, avisa a gente. Suprimentos. Bom ponto. A gente pode estar lançando alguma coisa ali no meio do caminho, aí na hora que vocês puxaram o painel, um relatório depende do outro. Ótimo. Então vai ficar faltando alguma coisa no meio do caminho. Sempre avisar a gente. É uma informação bem relevante aí, por quê? Porque, como eu disse, eles têm uma sincronia ali. Um relatório, ele sai de um, o valor sai de um e vai para outro, à medida que os suprimentos vai fazendo, ou o financeiro vai fazendo os trâmites dentro do sistema. Então, sempre que você vai puxar o painel de resultados, os relatórios, é importante puxar todos de uma vez. Para garantir que, nesse meio tempo, que você está puxando os relatórios, ninguém lance alguma coisa, faça alguma alteração que vá dar algum erro no seu resultado. Aí, é importante sempre, antes de puxar, conversar com os primeiros responsáveis pela sua obra, para que ele fale assim, vou puxar os painéis aqui, me dá 1 hora, meia horinha aqui para puxar os relatórios, aí eles não vão fazer lançamentos ali que vão influenciar o resultado. E sempre que você for puxar os relatórios, puxe todos. Não, puxei esse aqui errado. Puxa todos de novo. Porque corre o risco de nesse meio tempo, alguma coisa mudar, e aí vai dar um erro que a gente não vai achar. Vocês vão chegar para mim na sexta-feira de manhã e falar, Matheus, não estou achando o erro. E eu não vou achar também, porque às vezes foi nesse movimento ali, entre relatórios, aconteceu alguma coisa ali, alguma movimentação, que aí fica muito difícil de procurar. Então, puxe todos os relatórios ao mesmo tempo. Eu vou puxar todos aqui e depois vou preencher. Então, até para pegar a mesma dinâmica. Esses aqui também era importante ter feito tudo ao mesmo tempo. A dinâmica que eu faço normalmente é de puxar todos os relatórios e depois preencher. Mas eu vou puxar agora todos, desses do contas a pagar pelo menos, e o fluxo de caixa, para a gente depois preencher tudo ao mesmo tempo. Então, os relatórios normalmente eu puxo na ordem. E essa ordem aqui é uma ordem que normalmente ela aparece quando você coloca todos no favorito. Foi tudo bem pensado aqui no painel. Então, contas a pagar. Eu poderia ter puxado ele junto com o faturamento direto. Ele é no mesmo lugar que o faturamento direto. Por quê? Porque ele é um relatório de contas a pagar, assim como o faturamento direto. Então, eu vou estar em financeiro, contas a pagar, relatórios, aí contas a pagar de novo. Agora, se vocês lembrarem, no faturamento direto, eu puxei aqui grupo de empresa 2, que é o faturamento direto clientes. Agora, eu não quero faturamento direto, eu quero o que a GPE vai pagar.
que é o grupo de empresa 1, que é GPE Grupo, empresa 2, GPE. Aqui, no caso lá do 15W22 e das próximas obras que a gente vai ter de incorporação própria, vai ser uma SPE. Então, esse grupo de empresa aqui vai ser diferente. Não vai ser empresa 2 GPE Construtora. Então, é só um adendo assim que acontece. Mas, assim, para a grande maioria das obras, que é o nosso foco aqui, vai ser empresa 1 e grupo de empresa 1 e empresa 2. Aí, vencimento, sempre coloco um tanto antes e um tanto depois, para não correr risco de eu não pegar alguma coisa que não esteja contemplado. Ordem, centro de custo, para ser bonitinho, não preencho isso, não preencho isso. Vou em parâmetros avançados, número da obra, 506, não preencho isso, tiro documento de previsão, porque eu não quero saber o que está provisionado, coloco visualizar. Relatório de contas a pagar. Tudo está descrito lá, fique tranquilo. Às vezes eu faço meio rápido, mas está descrito no passo a passo lá, o que tem que fazer, cada um deles, e aos poucos isso vai ficar automático. Na 15ª vez, se for fazer o painel, você já vai estar fazendo isso sem olhar. Fique tranquilo, demora mesmo. Tem gente que consegue fazer painel de primeira já, mas isso aí é difícil. Então aqui, relatório de contas a pagar, esse é o 04, contas a pagar. Eu já decorei o número e a ordem, porque eu fiz algumas vezes, mas vou colocar lá no painel, contas a pagar. Excluir esse contas a pagar antigo aqui. Agora, contas a pagar está feito. Agora eu vou puxar o saldo de contratos. Saldo de contratos. Mesma coisa. Do análise de contrato. Suprimentos, contratos em medição, relatórios, saldo de contratos. Relatórios, contratos, saldo de contratos. Então, puxar saldo de contratos, obra, 506. Sempre importante, obra, não é centro de custo, é obra. Por quê? Porque eu quero saber os contratos independente do centro de custo. Uma obra, ela tem mais de um centro de custo. Às vezes, os primeiros cadastram no centro de custo faturamento direto, às vezes cadastram no centro de custo GPE construtor, enfim. A gente não está... Aqui a gente não quer saber se o contrato está cadastrado em algum centro de custo. Então, a gente precisa saber sempre a obra. Período, algum tempo antes, algum tempo depois. Essas datas aqui são aleatórias. O importante é que seja pelo menos 1 ano ou 2 antes e 1 ano ou 2 depois. E aí, aqui, o resto eu não mudo. Então, puxei o relatório saldo de contratos. Vou puxar ele para cá. Daqui a pouco eu vou vir preenchendo. Puxar ele para cá. Saldo de contratos antigos. Próximo relatório. Saldo de pedidos, que é também suprimento, só que agora não é contrato, é compras. Então, compras, relatórios, pedido de compra, saldo de pedidos. Então, obra, mesma forma, 506, esse passo a passo está lá no manual. 17, 28. Aí aqui vem uma coisa que até eu tenho que mudar lá depois na instrução. Vou mudar. No saldo de pedidos, na hora de tirar o relatório, é importante, aqui está falando para marcar só esse daqui, né? É importante também marcar esse daqui, ó, imprimir somente pedidos autorizados. Por quê? Porque se eu tiver algum pedido que não está autorizado ainda, que está na alçada de aprovação, ele vai aparecer aqui, só que ele não vai aparecer ele não vai estar descontando lá no verbo a contratar no custo por nível. Enfim, lá na frente isso vai dar problema. Então é importante, eu vou atualizar isso aqui, marcar essas duas opções aqui, contrato e somente pedidos autorizados, para evitar que dê alguma divergência quando eu for fazer o verbo a contratar, que é o próximo relatório, que é o relatório de custo por nível. Então, saldo de pedidos.
Relatório saldo, pedido de compra. Próximo relatório, saldo de pedidos é o verbo a contratar. Que é esse daqui. Na verdade, tanto faz. Verbo a contratar. O que é o verbo a contratar? O verbo a contratar é o que a gente vai puxar no relatório de custo por nível. Esse é um relatório bem importante, vocês vão utilizar ele muito durante a obra. Vocês vão utilizar ele quando vocês for fazer solicitação de compra, vocês vão utilizar ele quando você for fazer apropriação de contrato, vocês vão utilizar ele para analisar o que você tem de verba disponível para contratar determinado serviço, para pedir material, enfim, é para isso que serve. E a gente utiliza para analisar o que eu ainda tenho para contratar na obra. Então, é o custo por nível. Ele está no apoio à decisão, suporte à decisão, gerencial financeiro, não, gerencial de obras, custo por nível. Aí aqui, mesma forma, sempre você vai utilizar o número da obra. Aí aqui é importante colocar o prazo final um pouco dilatado. Coloca um pouco para frente também. Cara. Toda vez que vocês forem fazer qualquer coisa, vocês têm que tirar esse custo por nível, tá? Porque o movimento todo dia a gente lança alguma coisa, então está sempre atualizando. Exato. Aí esse aqui é um relatório em tempo real que ele vai te dar uma visão de como está o custo da obra. Então, aquele orçamento ali, o que eu consumi. Ele é meio que um resumo do painel de resultados, mas a gente utiliza ele para esse item aqui, para ver o verbo a contratar. Então, importante sempre colocar o período final para frente, e aqui, ó, seleção por data de emissão. Apresentar ordens de compra e contratos apropriados, o resto é tudo igual. Deixe do jeito que está, e visualizar. Custo por nível. Então, relatório de custo por nível, vou tirar ele. Eu vou fazer o verbo a contratar com ele, né? Oi, Matheus, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Agatha. Bem, e você? Matheus, bem também. Só tirar uma dúvida, não sei se você chegou a comentar. Qual que é a diferença de deixar lá a data de emissão por emissão e aquele que já estava antes lá por data? Porque já aconteceu de eu, sem querer, esquecer de mudar lá o data de emissão e puxar todo o relatório. Depois que eu fiz o painel, montei tudo e falei, puta, eu coloquei errado. Não, então, isso aí foi uma coisa que a gente foi descobrindo ao longo do caminho, assim, a gente puxava sempre do jeito que estava lá, que é o padrão, data de vencimento, e em alguns momentos o painel não batia, enfim, a gente descobriu isso como? Por que a gente seleciona a data de emissão? Porque a gente quer saber o que a gente gastou, mas assim, gastar do ponto de vista do painel de resultados não é desembolsar o dinheiro, é você comprometer aquele dinheiro. E você tem dois jeitos de comprometer aquele custo, né, do orçamento. Seja por pedido, seja por contrato. Quando eu seleciono no valores, no seleção por data de vencimento, ele só vai considerar como consumido ali, apropriado, aquilo que já passou da data de vencimento. Então, a gente precisa saber o que está emitido. Não importa para essa análise se ele venceu ou não. Então, a gente tem que selecionar por data de emissão, porque assim que aquilo foi emitido, ele já vai consumir aquele valor ali do meu orçamento. Entendeu? Uhum, não, perfeito, entendi. Obrigada. Então, por exemplo, se eu tenho um pedido, ou uma nota fiscal, enfim, eu tenho uma nota fiscal associada a um pedido, um título, que ele vai vencer daqui a um mês. Ele já está emitido essa nota fiscal. E eu puxo o relatório como data de vencimento, ele não vai consumir aquele saldo, se ele tiver como data de vencimento. Se ele tiver como data de emissão, ele vai consumir por quê? Porque já tem um pedido e um título associado ali. Não, certo? Fechou, porque acho que foi até o painel passado ou retrasado, que o André puxou os relatórios, porque a gente estava na correria aqui,
por conta da reunião do cliente, e aí na hora que a gente foi analisar junto o custo por nível, eu falei, meu, mas tá estranho, porque o modo de visualização deles fica diferente do que esse que tá separadinho, né? Uhum. Aí eu falei, não, tá errado. Ele falou, mas e agora? Fudeu, né? Porque já tinha puxado todos os relatórios, e aí, enfim, a gente puxou tudo de novo. Tem que puxar tudo de novo. Bom, é isso. Não, mas excelente pergunta. Obrigada. É por isso que a gente sempre tem que puxar por data de emissão. Valeu, Matheus. Ter um valor É, disponível que já foi consumido. exatamente. Esse é o É. gap do negócio. Quando você puxa por data de emissão, pode ocorrer de que a gente vai utilizar aqui para fazer o verba contratar, essa verba disponível aqui. Quando você puxa por data de emissão, pode ser que você ache que tem uma verba disponível, que ele não está, ela já está comprometida, mas que como ainda não chegou aquele vencimento, ele não... Ela fica comprometida só porque gera o pedido ou já da requisição? Do pedido. Só do pedido. Só do pedido. Tá. Quando você faz a solicitação de compra, ela ainda não tem valor, ela só tem uma quantidade. Tanto é que você não preenche o valor do item, você preenche uma quantidade e de onde você vai querer que aquilo consuma a verba. Mas ela só passa a ter valor quando é emitido o pedido de compra ou contrato, quando é... Um ponto importante também é que quando você lança o pedido, automaticamente ele já consome a verba. Mas o contrato não, é só depois que o pessoal aprova que realmente consome da linha. O pedido também, é só quando aprova. Não vai direto. Não vai, não. Vai. Dá ruim. Aqui não vai. Ele fica em autorização e é por isso que a gente tem que puxar o saldo de pedido com aquele flag que eu falei lá, porque ele fica não consome a verba no custo por nível e fica lá no saldo de pedidos como se estivesse consumindo. Então, Aguardando a aprovação. ele fica aguardando a autorização. Acho que aqui não vai ter. Acho que o Brian tá... não vai ter nesse daqui, mas se tivesse eu ia mostrar. Mas enfim, é um item importante ali, a gente sempre puxar aquele outro lá, mas, bom, eu vou terminar de puxar o último relatório, que é o fluxo de caixa, que é o relatório 08 que falta. Fluxo de caixa, ele vai estar no financeiro. Peraí que eu não lembro mais. Não, fluxo de caixa, na verdade, é suporte à decisão, gerencial financeiro, fluxo de caixa analítico. Então, fluxo de caixa analítico, aí, nesse caso, centro de custo, eu não quero saber a obra, eu quero saber daquele centro de custo, o que eu paguei. Empresa 2, centro de custo 406. Aí, período, algum tempo antes, algum tempo depois. E aí, independe da data aqui, é só ser antes e ser depois. Sempre realizado, tipo de análise, eu tenho que mudar aqui para realizado. E tirar esse considerar disponível do fluxo. Então, ele vai puxar um relatório que vai me dar o fluxo de caixa da obra. Então, esse fluxo de caixa ele vai ter todas as entradas, todas as saídas que tiveram no caixa da GPE dessa obra. (08) fluxo de caixa. Bom, aí tirei os relatórios. Tá vendo? Dá para tirar os relatórios rápido. Só basta prática. Sim, depois você pega a manha, vai muito rápido fazer o painel. Eu Que demora. Que eu abro ainda um treinamentozinho lá e vou com treinamento com medo, às vezes, porque a gente sabe que no dia a dia, a gente fica puxando o relatório várias vezes, quando você puxa errado, dá um puta trampo. Exatamente. Eu acabo fazendo com o treinamento. A Agatha já faz painel há 15 anos e ainda uso Mentira. top aqui, porque é chato. A chance de você errar é grande, mas não, assim, faz com calma, faz item a item, lembrando sempre desse passo a passo aqui, o que tem que preencher, o que não tem. Faz devagarzinho, que aí vai dar certo. Bom, puxei os relatórios. Aí, um item bem importante. A gente tem licenças do Cienge por usuário. Então, a gente tem 12 usuários simultâneos. Então, hoje, tem 12, né? Antes já foi menos. Sempre que você terminar de fazer isso, saia do Cienge. Então, vem aqui e coloque sair. Por quê? Porque, às vezes, o coleguinha tá querendo entrar, ele não consegue. Então, não feche a aba aqui antes de sair. Quando você sair, fechei. Então, agora eu não preciso mais do Cienge, por quê? Porque eu tenho todos os relatórios aqui.
certo? Então agora vamos preencher contas a pagar no relatório contas a pagar. Relatório contas a pagar é exatamente igual o do faturamento direto. Então eu vou pegar o valor no vencimento, que é o valor bruto, sem acréscimo, sem desconto da empresa. Então peguei aqui, tira esse o que vem depois dos 2 pontos aqui, inclusive ele, para não bugar lá no painel. Saldo de contratos. Aí eu já tenho contas a pagar. Saldo de contratos. Vamos lá no saldo de contratos. Saldo de contratos. Aqui a gente tem que fazer um ajuste, que é o famoso limbo. O limbo, está descrito lá como que faz também, mas vou fazer aqui. Ele é um valor que ele fica no limbo, literalmente, enquanto a gente faz a medição na obra e os suprimentos, o financeiro, no caso, lança a nota fiscal naquela medição, atrela aquela medição. Então, em algum momento você fez a medição, ele vai estar aqui como um valor medido, só que ele não vai estar nem liberado, nem faturado direto. Então, o saldo do contrato que aparece aqui não vai ser o saldo real do contrato, que vai ter o limbo aqui. Então, enquanto eu não lançar essa nota fiscal, o CIENG ele entende como aquele valor está voando. Então, a gente faz uma continha que é o valor medido menos o valor liberado menos o valor faturado direto. Que se der 0, quer dizer que não tem nada no limbo. Puxo para baixo aqui, ó, o tanto de limbo que tem. Então, por exemplo, Sunglass. Lá na obra do Irota, o Romilson ou o Patrick fizeram uma medição lá de 7.700 que ou o fornecedor não emitiu a nota, ou ele emitiu a nota e os suprimentos, /financeiro, não cadastrou ainda no CIENG. Então, ela está aqui nesse limbo. Então, eu preciso fazer uma continha que é voltar isso para o saldo do contrato. Então, o meu saldo de contrato ele vai ser igual ao meu total do saldo de contrato, que está aqui, mais o total do limbo, menos o saldo de equipe técnica. Por quê? Porque a equipe técnica tem uma linha separada lá, só por isso. E se tiver limbo da equipe técnica, tem que tirar também. Então, tá aqui. Esse é o meu saldo real. Por quê? Eu tenho que somar o limbo e tirar os itens referentes à equipe técnica, porque a equipe técnica vai ter um item específico, uma linha específica lá no painel. Então, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu vou usar. Então, saldo de contrato, que é o meu saldo de contrato de fornecedor, que é esse daqui, e o saldo de contrato de equipe técnica, que é o saldo de contrato, tá aqui, ó. Contrato de equipe técnica, saldo de contrato. Aí, equipe técnica, sempre importante fazer as medições no CIENG para ir consumindo isso para a gente conseguir ter um fluxo de caixa aproximado ali da obra. Então, por isso que é importante a gente ir consumindo a equipe técnica do CIENG. A gente cadastra como contrato, sempre que tem aditivo de equipe técnica, a gente cadastra aditivo da mesma forma. Bom, saldo de pedidos. É um relatório mais simples. Então, saldo de pedidos. Aqui vão estar todos os pedidos da obra e a gente quer saber o que tem pendente, que tem de saldo. Então, é o pedido que ainda não foi consumido por uma nota fiscal, porque se ele for consumido por uma nota fiscal, ele vai aparecer lá no contas a pagar ou no fluxo de caixa. Então, vai estar aqui, total do saldo de pedidos. Total do verbo contratar, eu vou pular, porque é um item que a gente vai fazer daqui a pouco. E aí, saldo de imposto. Imposto é um item um pouco mais simples do que o verbo contratar. O verbo contratar é o mais chato de fazer. Saldo de imposto. Eu tenho uma aba aqui no painel, que é a aba impostos. Essa aba, eu tenho que preencher ela no início e depois eu não preciso preencher mais. Então, eu vou pegar lá do orçamento o meu total do contrato, aprovado, o meu total do faturamento direto, e a minha base de cálculo, ela vai ser a nota fiscal GPE, que é isso menos isso. Então, o imposto, ele incide sobre a nota fiscal GPE. Normalmente, no início, no primeiro painel, a gente ajusta esse racional aqui. Por quê? Porque isso aqui varia e é isso, basicamente, que varia. Então, essa obra, isso aqui, ele tem que estar de acordo com a planilha do Save lá. Sempre que for fazer o primeiro painel,
me chama, senta com o Danilo, com a Ayrton, e com o pessoal do comercial para ajustar essa base de cálculo aqui dos impostos. Isso daqui tem que bater com o imposto que está cadastrado aqui, ó. Aqui está 142 mil cadastrado, está 143, porque a Ana falou já que está faltando o imposto de um dos aditivos, né, do 12, que ela não cadastrou ainda. Mas vai bater, assim, na maioria das vezes, se tiver cadastrado certinho o imposto lá, dos aditivos, vai bater. Então, ele calcula o imposto em cima das notas fiscais de IPE. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer, aqui nesse resumo, aparece aqui, a gente precisa saber o saldo de imposto. O que é o saldo de imposto? É o imposto que eu tenho total, menos o que eu já paguei. E aí eu tenho 3 formas de pagar imposto. E aqui, sempre o painel que a gente entende como pagar é comprometer. Eu tenho o imposto da nota fiscal paga, que é o imposto retido lá na nota fiscal paga, lá atrás no relatório de análise de contrato do cliente. E aí agora eu vou usar ele aqui. Então, relatório de análise de contrato do cliente, imposto retido. Eu tenho imposto no contas a pagar, que pode ter. Então, eu vou olhar aqui no contas a pagar e analisar se tem alguma coisa escrito Prefeitura de São Paulo, se tem alguma coisa escrito Receita Federal, aí esses valores eu tenho que colocar lá como imposto no contas a pagar. Nesse caso aqui não tem nenhum, mas no fluxo de caixa provavelmente vai ter. Então, aqui é 0. E imposto no fluxo de caixa, que é o imposto que eu já paguei. Então, eu venho aqui no fluxo de caixa e procuro Receita Federal. Então, vai estar aqui, ó. Receita Federal do Brasil. Receita Federal do Brasil. Então, tudo que tiver aqui, isso a gente tem que ficar procurando manualmente, como Receita Federal ou como Prefeitura, eu vou cadastrar aqui como imposto. Então, Prefeitura. E o imposto, ele está aqui como documento. Então, o documento, eu sei qual imposto que é. E nesse caso aqui, está abreviado, mas é o PIS, né? E é sobre faturamento do mês 8 de 2024. COFINS, sobre faturamento, enfim, essas siglas aqui do documento, ISS, sobre faturamento do mês 9. E o cliente, ele é sempre ou Prefeitura ou Receita Federal. Se por um acaso tiver... ao invés de ISS FAT, tiver ISS retido, vai estar ISS RET, a gente não considera para fins de imposto. Por quê? Porque vai ser imposto retido dos nossos fornecedores. Então, assim, se no documento tiver escrito ISS RET, você não considera. Se tiver FAT, aí você considera. Então, sempre que tiver FAT, você considera como imposto retido. É uma observaçãozinha que está lá também no manualzinho. Então, eu vou puxar todos os impostos que tiverem aqui sobre faturamento. Então, aqui vai ter bastante. Então, eu passo item por item, ver o tanto de imposto que a gente paga. Equipe técnica, PJ, SLL. A gente paga muito imposto. Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo. Esse aqui não tá fácil, mas é porque eu acho que alguém digitou errado lá na hora de digitar, mas ele é o ISS do mês 12, então ele não é ISS retido. Se tiver escrito retido, é porque é de fornecedor. Então, vem aqui. Não tem mais. Então, tudo que tem imposto, eu peguei aqui. Certo? Peguei. Então, vou fazer a soma aqui do que é imposto. No fluxo de caixa, que é as... Opa. Soma. Soma disso aqui, 68 mil de imposto que a gente já pagou dessa hora. Então, vem aqui, pega o imposto do fluxo de caixa, que é esse imposto aqui. 68 mil reais. Então, eu ainda tenho a pagar de imposto 65 mil. Esse é o valor que eu preciso colocar lá no painel. O saldo de impostos. Então, aqui no painel,
É saldo de impostos a pagar barra reter, que é isso daqui. Saldo de impostos. O verbo contrato eu vou pular ainda, vou para mais fácil, que é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o valor do meu fluxo de caixa final. Então, o saldo que eu tenho na minha conta bancária da obra. Então, é esse valor aqui de baixo, que é a última linha do saldo aqui. O relatório de fluxo de caixa, ele tem todas as entradas e saídas daquela obra. Então, tudo que eu recebi na conta da GPE e tudo que eu paguei via conta da GPE dessa obra. Então, um menos o outro vai me dar o saldo o saldo do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa realizado, 290 mil é o saldo ali, seja recebimento, seja pagamento. Bom, retenção, caso tenha, eu vou colocar aqui, retenção, nesse item, e aí, daqui para cima, se eu tiver preenchido todos os itens, eu já tenho todo o resultado que eu tenho da obra. Só que eu ainda tenho itens a contratar. Se eu não tivesse nada para contratar, se a obra acabasse hoje e eu tivesse tudo contratado bonitinho, no caso a obra acaba amanhã, mas ainda tem coisas a contratar. Eu vou colocar isso aqui 0 e esse vai ser o meu resultado da obra. Então, o resultado da obra é isso aqui. Como ainda tem coisas que a gente não contratou, ou tem coisas que a gente ainda não... tem coisas que a gente não contratou. E contratar, do ponto de vista nosso, é estar no Cienge. Tudo que não está no Cienge, eu tenho que colocar aqui nesse item verba a contratar. Contratar é estar no Cienge. Se eu assinei o contrato, mas não está no Cienge, não está contratado. Se eu, não, já falei para ele que fechei, mandei e-mail, não está contratado. Não, se a gente fez a reunião, apertou a mão, não está contratado. Contratado é quando tem pedido ou contrato cadastrado no Cienge. Então, se ele não está no saldo de pedido e não está no saldo de contrato, ele ainda está a contratar. E como que eu faço o a contratar, o meu verbo a contratar? Eu vou no meu relatório de custo por nível, e aí aqui eu costumo colocar 2 colunas aqui. Contratar e economia. Então, aqui eu vou colocar tudo que eu ainda vou gastar e aqui tudo que eu economizei. Por que eu coloco essa coluna economia aqui também? Porque se você analisar o custo por nível, ele vai ter aqui o que eu tenho orçado, o que eu tenho apropriado aqui e o que eu tenho disponível. E o que a gente vai colocar aqui é essa verba disponível. A não ser em alguns casos que eu não tenho a verba disponível, mas eu vou gastar, enfim. E o que eu não vou gastar, ele vai virar economia. E aí o suprimentos vai travar essa linha lá, por quê? Porque já não vou gastar mais, ele é uma economia. Então, a gente vai analisar linha a linha todas as verbas disponíveis que eu tenho da obra. Então, aqui, mobiliário, tal. Eu tenho aqui uma verba de impressora. A obra lá do Irota tá acabando. Ele vai gastar essa verba de impressora? Não vai. Por quê? Porque eu já comprei minha impressora, no caso, loquei aqui, né? Minha impressora, com valor de R$523, que eu apropriei 523 nessa linha e sobrou 357. Então, esse 375 aqui, no caso, ele vai ser economia. Então, eu vou, linha por linha, analisando isso. Eu tenho aqui mais R$450, que é locação do container do escritório. 1.500. Oi? 1.500. É verdade. Tem aqui, frete de desmobilização. Vai usar. Eu ainda vou desmobilizar a obra. Estou desmobilizando lá. Então, eu ainda vou usar essa linha. Se eu vou usar essa linha, eu ainda tenho que contratar isso. Então, eu venho aqui. E aí é importante passar linha por linha. Por quê? Porque corre o risco de acontecer o que eu acabei de fazer aqui. Eu esqueci ela. E aí você vai falar, tô gerando economia aqui na obra. Mas não tô, porque às vezes eu só esqueci de colocar aqui que eu tenho que contratar ela. Então esse aqui é um modo que a gente sempre faz, de olhar linha por linha do orçamento, tudo que eu ainda tenho a contratar, porque é aqui que eu vou conhecer o meu orçamento. Esse orçamento, assim, no final da obra, você está conhecendo linha por linha, saber onde está cada uma das coisas. Isso aqui é um modo que a gente tem de
analisar linha por linha o que eu tenho para gastar, o que eu tenho ainda que contratar, ou o que eu já tenho economizado na obra. Então, se eu economizei, não vou gastar mais com luminária. Então, eu coloco aqui na minha coluna economia. Eu ainda vou gastar com frete ida e volta de container. Uma pergunta, ali está menos R$1,62. É residual. Assim, o ideal... Travou, fechou, que beleza. Você pôs, por exemplo, a economia de R$20. Tem uma conta esse menos R$1. Não, só. Tá recuperado. Um equivale ao outro. Geralmente isso aí também pode ser juros no financeiro. Bom, também pode ser. O que é o ponto? Exato. Isso é um ponto importante. Esse é o modo avançado de analisar o painel. Mas sim, a rigor, se eu tenho algo negativo, na mesmo item, no mesmo subitem aqui, o ideal é que não tenha zero. É que tenha zero, que isso daqui ele seja no máximo zero. Que ele não tenha verba negativa. Se está negativa, indica que tem algum lançamento que foi feito a mais naquela linha. Tá vendo ali que está 1.200 e no primeiro está 1.200? Esse caso aqui, olha aqui, esse aqui é um item bom também. Por exemplo, eu tenho aqui no remanejamento R$800, eu gastei 150 com esse documento e 650 com esse documento. Só que, se somar aqui, dá 800 e era para dar zerado. Por que não dá zerado? Porque provavelmente a gente pagou alguns juros e mora, e aí isso entrou aqui direto no financeiro. Ele não entra como um documento. A gente não lança um documento de juros. Ele já vai automático. E aí, às vezes, ele dá como um negativo aqui. Como ele está como negativo, a gente não pega, em hipótese alguma, negativo no verbo contratar, porque a gente não vai descontratar o negócio. Ele já está contratado, ele já está refletido em outros relatórios. Ele já está refletido no fluxo de caixa, ou no conta a pagar, ou no saldo de pedidos, ou no saldo de contratos. Então, a gente não pega o negativo aqui. A gente pega a verba quando ela está ou disponível, ou como economia, ou disponível como a contratar. Aí, quando ele está negativo assim, bastante, 291, o que é o problema? O problema provavelmente isso aqui, ele foi alguns juros e mora do financeiro. Então, em alguns pontos, eu coloco aqui negativos. Só para somar, para ver se os negativos vão bater lá no final. Então, vou colocar os negativos aqui nessa outra coluna aqui, que é esse 1,62. Às vezes é um erro nosso de suprimentos, aí a gente consegue ajustar. Você sempre olha ali a previsão de... Se o número daqui bate com o número daqui e não tá zero, quer dizer que teve alguma coisa que foi lançado via financeira ali que pode bateu. ficar positivo isso aí também. Exato. Já aconteceu por uma vez. Não, mas não costuma acontecer. Assim, o mais importante normalmente é isso. Então, por exemplo, eu vou analisar linha por linha, aí aqui eu vou fazer meio a rigor, luminária, beleza, não, já fiz. Remanejamento, não, já remanejei. Frete de ida, ainda vou gastar frete de ida. Vamos supor que eu só vou gastar 950, não vou gastar esse 141. Eu vou gastar, sei lá, R$1.000. Aí eu vou colocar aqui 50 e eu vou tirar os 50 disso aqui é economia. Então, isso aqui é onde eu vou analisar o orçamento da obra e ver verba por verba se eu vou gastar ela ainda ou não. E aí que é o trabalho do gestor da obra. Ele precisa entender cada uma das verbas que eu tenho disponível no orçamento, se eu ainda vou gastar ela ou não. Eu vou estar provisionando o que eu vou gastar ou não. Então, eu vou item por item aqui. Como eu vou fazer... Como esse orçamento tem 1.000 linhas aqui, eu ficaria aqui 1 hora fazendo isso aqui, que é essa parte demorada do painel, eu vou pular aqui e fazer mais geral, vou pegar só os totais aqui para ser mais rápido. Mas a rigor, o ideal é eu analisar linha por linha e ver se eu vou gastar ou não cada um desses itens aqui. Então, eu vou pegar aqui como se fosse gastar tudo. Não. Porque vai dar pau. Então, 1.3, beleza. Então,
é que esse daqui não vai ser o painel final. Então eu vou pegar o total lá da obra, lá de baixo. Mais rápido. Esse aqui é o jeito preguiçoso de fazer, mas que é o jeito que a gente estava fazendo em algumas obras aí do Ayrton, né? Do Ayrton. Né, João? Então, quando eu falo assim, gente, não pega o total, pega linha a linha, é porque a gente precisa que seja analisado linha a linha. Porque pegar só o total, você não está analisando nada, você está pegando o que está disponível. Às vezes você não vai gastar o que está disponível, às vezes você vai gastar mais do que está disponível, enfim. Mas aí, para gastar mais do que é disponível, tem que fazer uma análise de prejuízo. Caramba, que unidade construtiva gigante. Então, eu vou pegar aqui tudo que está disponível da obra, mas o ideal é que eu faça linha por linha do orçamento. Estou analisando todas as verbas que estão disponíveis, se eu vou gastar, se eu não vou. Se eu não for gastar, é economia. Se eu for gastar, é a contratar. Caso negativo, não considera, né? Caso negativo, você coloca nessa outra coluna aqui, porque a gente vai somar aqui os negativos só para efeito de cálculo. Mas você nunca coloca o negativo em nenhuma dessas duas colunas aqui. Não é para ter negativo. Se tiver negativo, tenta entender com os suprimentos o porquê daquele está negativo. Se tiver aqui e aqui batendo e o valor aqui não bate, provavelmente é algum problema que veio do financeiro. Mas aí vocês falam que financeiro só para ver se realmente é aquilo ou se não tem algum erro de lançamento. É importante, sempre que você vê um negativo, ver se não tem alguma coisa errada. Por exemplo, ó, 49, era para zerar. Mas ele está negativo. Por quê? Porque em algum momento a gente pagou 49.001,30 centavos. Então, pode ser que tenha lançamento errado. Sempre que você vê negativo, sinaliza. É claro, R$1 vai fazer diferença, mas 20, 50 reais faz diferença. Então aqui, se for menos que R$3, você ignora. Se for mais que R$3 negativo, aí você já sinaliza. Vamos pôr esse ponto de corte aqui, R$3. R$3, R$2. Não, mas é importante. Bom, aí tá acabando, 0. R$2 no negativo. Esse orçamento é bem grande, né? Demais. Momentos que sofrem. O Romilson e o Patrick estão sofrendo bastante, mas tem os piores, viu? Não é não, Agatha? Ainda bem que os orçamentos eles têm vindo bem enxuto. Cara, nem fala, mano. Você começou a falar de negativo aí, eu até me calei. Não, o ideal é que não tenha nenhum negativo, não. E, assim, é muito mais fácil a gente ajustar quando tá começando a obra. Depois que a obra começa com esse tanto de lançamento igual tá aqui, você mexer nisso aqui é um problema danado. Ó, tem um negativo aqui, não vou mexer. Vou pegar ele com negativo aqui. Eu vou deixar passando lá em cima. Hã? Nossa, vou passar lá em cima. Não, mas tá na conta aqui do mais e menos. Como eu tô pegando o total, é que ali o total tá negativo. Esse daqui tem um problema. 90 mil negativo. Por quê? Porque isso aqui é análise de prejuízo. Então, aqui tem as análises de prejuízo. Esse aqui é o meu total de análise de prejuízo. Aí aqui, nunca vai ter verba disponível. Vai estar sempre negativo. Por quê? Porque a gente não cadastra análise de prejuízo com preço. Mas aqui, ó, se você olhar aqui no descritivo da análise, sempre vai estar aqui o total da análise. Ó, total da análise de prejuízo, 1980. Não usou. Usou? Lá em cima. Bom, lançou lá em cima. 1980 que Bom, você deixa passar. provavelmente tem um 1980 negativo lá em cima que está lançado na linha errada. Exato. Que tem que ajustar depois. Ô, Matheus, mas geralmente é isso mesmo, né? Pelo menos pelo que eu tinha entendido e que a gente vai seguindo aqui, esses 1.900 que está aí seria uma verba disponível, ainda não foi apropriada nada e a gente coloca ela aí, né? Exato. Se eu ainda não gastei, eu vou colocar ele como gastar aqui. Tá. Mas nesse caso aqui foi só um lançamento errado. Era para estar lançado aqui. Tá. Mas, por exemplo, aqui, ó, 1.000. Tal. Vamos ver a última análise de prejuízo aqui. Por exemplo, essa daqui que é de 37.600. 37.600. Tá gasto 37.600. Não tem nenhuma aqui que não tá utilizada já.
Não tá também, 5 mil. Nossa, de meio e pouco aqui, 20 mil. Ah, 20 mil. Aqui, ó. Essa daqui é um item importante. Eu tenho análise de prejuízo do transformador de 20 mil. E eu só tenho 1.300 gastos. Talvez eu ainda vá gastar 20 mil. Nesse caso aqui, eu acho que não, mas eu vou colocar como se fosse gastar. Então, por exemplo, eu tenho 20 mil. Menos o que já foi consumido. 20.664,66. Menos, no caso aqui, mais o 1.300 que eu já gastei. Então, eu teria aqui, por exemplo, 19 mil ainda a gastar dessa análise de prejuízo. Então, aqui eu tenho que fazer essa análise no linha a linha do que eu vou gastar. Aditivo também, da mesma forma, é um orçamento. Então, vou pegar aqui o total de aditivo. Tá faltando 12. Tá lançado tudo, não? Faltando 12. O aditivo 10, mas o 12 já tá no contas a receber, né? Então vai dar problema. Então, total de aditivo, que é o total da unidade construtiva. E aí, aqui, eu vou ter o meu total a contratar na obra. Que vai ser igual à soma disso tudo aqui. Então, ainda tem a gastar, o total de economia, que é isso, e o meu total dos negativos, que é isso aqui. Beleza? Então, aqui, suponha. Tudo suposição aqui, a gente não está fazendo a linha, mas o ideal é você fazer ali a linha que aí você vai ter. Tudo que você ainda vai contratar na obra, tudo que você teve de economia e o que você teve de negativo aqui naquelas linhas ali, que depois a gente vai fazer uma continha só para fins educativos. Bom, a contratar. Então é isso. Estou com uma dúvida. Fala aí. Como que aparece quando, digamos assim, que eu tenho uma linha, eu tive uma economia, aí os suprimentos falam, a gente vai travar a linha no questão de quando eu vou fazer um pedido ou apropriar alguma coisa no Cienge, eu não vou conseguir fazer como já aconteceu e aparece lá que a linha está travada. Mas aí no custo por nível, aparece essa linha com valor ou aparece com valor, né? Aparece com valor. E aí você tem que... aparecer zerado. Não, não tem jeito. E aí você tem que analisar e lembrar que essa linha... Por isso que é importante fazer o linha para você conhecer o seu orçamento. Porque senão você está falando que você vai gastar uma verba que, na verdade, você não vai. Entendeu? Fazer análise de economia de tudo, né? E aí, aqui, no caso, a gente tem aditivos lá no meu análise de contrato. Eu tenho aditivos aqui, que, na verdade, é o 12. O 12 é esse, né? Não tem 11. Certo? Não tem 11. Tem um aditivo aqui que ele não está cadastrado no Cienge, ainda o save no aditivo. Se você olhar aqui aditivos, só tem até o 10. Então, eu tenho um aditivo aqui, e aí a gente vai saber que não está cadastrado ainda o saving dele, que é esse aditivo aqui de 35 mil. Aí, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu ainda teria uma verba a gastar desse aditivo, desse 35 mil, que provavelmente vai ser, que é o aditivo 12, que é 35 mil, sei lá. Vamos supor que eu vou gastar 25 mil. Então, eu tenho que colocar aqui, porque ele ainda não está... É o saving do aditivo. Que é o que eu vou gastar daquele aditivo. Aí, no caso, vou gastar, por exemplo, 25 mil aqui, eu tenho que colocar ele aqui também. Ah, tem uma análise de prejuízo que eu enviei, mas ela ainda não está aprovada. Análise de prejuízo. Análise de prejuízo não aprovada. 2 não aprovada. Aprovado. Eu vou colocar aqui, por quê? Porque tem esse custo que eu já sei que eu vou gastar, eu vou precisar gastar ele, mas que eu ainda não tenho aprovação, mas eu já estou projetando essa análise de prejuízo. Enquanto você não enviou a análise, você não coloca. Uma vez que você enviou a análise, coloca ela aqui, para a gente projetar esse custo com as análises de prejuízo que eu enviei. Aí, bom, então, o que eu vou colocar lá naquela linha lá do painel? O meu total a contratar, que eu já estou somando essa coluna aqui, que está aqui embaixo, inclusive a análise de prejuízo e aditivos que ainda não estão lançados. Então, se não está no Cienge, não está contratado. Então, ele ainda é um verbo a contratar, que eu vou colocar aqui como verbo a contratar, que é o meu total de verbo a contratar, que vai dar o meu verbo a contratar da obra. Se eu fosse contratar tudo dessa obra, eu teria um resultado tendência menor do que o meu resultado previsto da obra.
A gente sabe, pelos painéis passados, dessa obra aqui, que ela não está com 84% de D. Mas aqui é um teórico, como se eu fosse gastar toda a verba disponível daquela obra. E aí, o que é importante eu analisar para ver se isso daqui faz sentido? Que é a tabelinha que, inclusive, já era para estar aqui no modelo, me lembrem de colocar aqui, que é o meu, que é uma tabelinha que eu falo para a gente colocar sempre do lado aqui, que é o meu total de análises de prejuízo e o meu total de economia. Então, aqui eu vou colocar as minhas análises de prejuízo. Análise 1, análise 2, análise 3. Aqui, total de economia. Economia, caixilho. Economia, sei lá, pintura. Aqui eu vou colocar tudo que eu tenho de economia. E aí aqui você pode descrever linha por linha ou colocar o total da economia. Normalmente a gente coloca o total. Eu vou colocar aqui o meu total de economia. E aqui eu vou colocar todas as minhas análises de prejuízo. Então, eu vou colocar o total aqui porque senão eu vou ficar muito tempo aqui listando todas as análises de prejuízo. Então, aqui o meu total de análise de prejuízo. Nesse caso aqui, é o meu total da unidade construtiva, mais essa análise de prejuízo. Na verdade, isso aqui é editivo, né? Matheus, dá que você precisa de quanto tempo? Uns 15 minutos. Olha O pessoal está com pressa aqui. Então, eu vou pegar meu total de análise de prejuízo, que é essa unidade construtiva, análise de prejuízo, que aqui vai estar negativo, mais esse daqui que eu vou gastar ainda. Então, negativo, né? Menos esse valor aqui. Então, aqui eu tenho todas as minhas análises de prejuízo, que vai dar um total. Então, a gente sempre faz isso aqui, igual a soma disso, e igual a soma disso aqui. Então, meu total de economia e o meu total de prejuízo. E aí, o que eu faço de continhas? O que é a minha conta? A conta que normalmente a gente faz é igual a soma do meu total de análise e do meu total de economia. Que isso daqui é para ser o quê? A variação do meu resultado do painel. O painel ele só varia com análise de prejuízo ou com economia. Não tem outro jeito de variar o painel. Então, isso aqui é a variação do painel. Variação. A variação do painel ela é sempre dada por isso aqui. Então, o que eu vou comparar esse número aqui? Eu vou comparar ele com o meu total previsto de isso daqui menos isso daqui. Ah, mas está variando só 2.000. A gente teve aditivo. Então, eu tenho que ver qual que é o total previsto de saving dos aditivos aprovados. Então, como que eu faço isso? Aquela mesma continha que a gente tinha feito lá atrás. Que nesse caso aqui vai dar mais trabalho. Mas eu tenho... que é o saving dos aditivos. Então, a diferença aqui tá dando o saving dos aditivos. Se eu colocar aqui... ao invés de pegar esse 436 aqui para fazer essa conta, eu tenho que pegar isso daqui mais um percentual que eu vou ter de margem nos aditivos, que vai ser, sei lá, por exemplo, 15% dos aditivos, que vai ser a nossa margem do painel. Aí vai dar uma variação no painel, que é uma variação de 97 mil reais, que, enfim, eu coloquei que a margem dos ativos é parecida. E eu vou comparar com essa variação aqui. Então, para o painel estar consistente, essa variação que tem em relação ao resultado previsto, aí eu tenho que lembrar de colocar o resultado dos aditivos, ela tem que estar condizente com o total de análise de prejuízo e o total de economias do painel. Então, essa é a análise que a gente faz para ver se o painel está consistente. Essa é a montagem do painel. Aí, lembrem que eu falei que eu ia explicar um pouco da
do jogo aqui do painel de como funciona, né? Então, recapitulando, a gente tem o módulo de contas a receber, em que a gente vê tudo que a gente recebe, contas a pagar, que é tudo que a gente tem a pagar daquela obra, e o fluxo de caixa, que é um consolidado do que eu recebi com o que eu paguei, que ele poderia estar, ele está ali entre os dois itens. Como funciona esse jogo aqui, que eu acho que aí é a dinâmica do painel. Tudo começa como verbo a contratar. Lá no painel 0, vai estar tudo como verbo a contratar. E à medida que eu vou fazendo os lançamentos, ele sai desse verbo a contratar e ele vira um pedido ou um contrato. Esse pedido ou contrato, à medida que eu emito uma nota fiscal, ele vira um contas a pagar, que é um título que eu vou pagar via GPE, ou um contas a pagar faturamento direto, que é um título que eu vou pagar, que o cliente vai pagar. À medida que a gente paga esse título, ele vira fluxo de caixa. Então, essa é meio que a dinâmica e o porquê que você tem que tirar os relatórios todos juntos, porque sai de um, vai para o outro. E se em algum momento você tirou o relatório, demorou para puxar e alguém lançou uma nota, ele foi para o outro e aí ele vai estar duplicado ali aquele mesmo valor. Então, todos eles estão interrelacionados ali e essa é meio que a importância. Assim, essa foi uma explicação de como puxo o painel, como eu monto o painel e como eu faço o painel e faço essa análise final aqui para ver a consistência dele. Então, é sempre importante a gente fazer com calma, fazer tranquilo, seguindo os passos a passo, para que a gente, no final, eu analise essa variação e veja que o painel variou dentro do que estava esperado ali, seja de análise de prejuízo, seja de análise de economia. Beleza? Alguma dúvida aí? Beleza. Foi meio rápido assim, mas na próxima. Matheus, assim, às vezes eu tenho algumas dúvidas, eu me pergunto assim, Agatha, eu faço painel já faz um tempo, em relação a puxar relatório, às vezes surgem algumas dúvidas, eu acabo perguntando até para a Ana, ou até para você mesmo. Mas aquela análise um pouco mais crítica de, putz, você não está no verbo, você não está no fluxo de caixa, está em tal lugar, sabe? Isso às vezes, tipo, eu vejo o André fazer e eu não tenho tanta, obviamente, o André tem mais experiência, né? Não tenho tanta expertise, entendeu? Eu acho que tem um vídeo do Dário, acho que no vídeo no treinamento que o Dário fez, ele explica isso direitinho. Eu vou dar mais uma revisada. Passa bastante, o Dário, ele focou bastante nisso. Esse aqui a gente tentou consolidar aqui um pouco mais, porque senão a gente ia ficar bastante tempo lá, aqui fazendo. A gente já está há muito tempo aqui nesse treinamento, mas o ponto é mais esse, assim. À medida que você vai fazendo, você vai entendendo como que se dá essa dinâmica. E essa dinâmica aqui que é importante você entender. Que ele, em algum momento, ele foi verbo a contratar, ele vira saldo de contrato, vira saldo de pedido, que vira contas a pagar, e o saldo de pedido, às vezes, ele sai do saldo de contrato, enfim. Essa dinâmica aqui que é a dinâmica de entender o painel. Beleza? Fechou, Matheus. Obrigada aí. Valeu, pessoal. Obrigado. E qualquer dúvida... Beleza, valeu. Obrigado, hein? Videozinho no painel, no Academy. Beleza? Demorou. Obrigado, hein? Falou. Obrigado. Falou. Boa noite.